Boa noite, queridos. As crianças podem sair para o culto infantil. Enquanto isso, os irmãos deixem as Bíblias abertas no texto que o Fernando leu, primeira carta de João. Hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho, já passamos da metade há algum tempo. E em breve, se o Senhor permitir, nós terminaremos a exposição dessa carta. Vitor, por favor, ponha na tela a imagem. Os irmãos já estão familiarizados com a fotografia, não é? Hoje em dia, todo celular tem que ter uma boa câmera, não apenas na parte de trás, como também frontal para as famosas selfies, não é mesmo? Você precisa ter uma câmera com qualidade, com boa iluminação, uma câmera que funcione bem. Mas se os irmãos observarem mais ou menos algumas imagens aí da história da fotografia, os irmãos perceberão que as câmeras, na história da evolução desse aparato tecnológico, as câmeras sempre tiveram um grande companheiro. Se os irmãos olharem para essas fotografias, vocês perceberão quem é este companheiro. Aliás, se os irmãos olharem para as câmeras que nós temos filmando aqui hoje, vocês também perceberão quem é este grande companheiro. Alguém tem um palpite? Quem? O tripé, muito bem. Todas as imagens que estão na tela, bem como as câmeras aqui, elas têm o tripé. E, de fato, desde os primórdios da fotografia, você já tem a existência dessa estrutura que serve não mais do que dar suporte para a câmera, de maneira que ela não fique balançando e de maneira que as imagens também não saiam tremidas. Não sei se você já teve aquela péssima experiência de tirar uma foto segurando e quando você revelava a foto na época, saía um grande borrão porque você tremeu na hora de apertar o botão da fotografia, da câmera ali para tirar a fotografia. Então os tripés eles surgiram para evitar esse tipo de coisa e dar mais autonomia também para o pessoal que opera as câmeras, de maneira que eles não precisam se preocupar em segurar a câmera, mas simplesmente manuseá-la e direcionar o foco para onde eles bem entenderem. E eu acredito, queridos, que o texto que está diante de nós é uma tentativa de João de nos dar um tripé também. Nós temos incertezas, dúvidas a respeito da nossa salvação muitas vezes, nós questionamos se de fato nós somos convertidos, se de fato nós cremos no Evangelho verdadeiro, e por isso João, então, vendo o problema dos crentes daquelas igrejas lá no primeiro século, lá da Ásia Menor, ele então fornece a esses crentes uma espécie de tripé, para que eles possam descansar na certeza que Deus nos dá a respeito da nossa salvação. E ele dá para esses irmãos, para esses crentes, então, argumentos muito sólidos. E esses mesmos argumentos dados no século I servem para nós hoje, no século XXI. Se os irmãos olharem, então, volte agora os seus olhos para 1 João capítulo 4. Se os irmãos observarem os versículos 13, 15 e 16, vocês perceberão que há uma expressão em comum no final de todos esses versículos. Acompanhem comigo. Olha o versículo 13. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado o seu Espírito. Note o começo. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Pule para o versículo 15 agora, olha para o final. Deus permanece nele e ele em Deus. E olhe o final do versículo 16 também. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, de maneira muito proposital, João coloca essas três expressões como que fechando três raciocínios dele aqui. E quando ele coloca essa expressão, estar nele, nós estarmos em Deus e Deus estar em nós, o que João está falando é a respeito de uma relação mútua. João quer enfatizar uma relação íntima, João quer enfatizar uma relação mútua entre os crentes e Deus, de maneira a expressar, a demonstrar um relacionamento muito íntimo entre nós e o nosso Pai. Os irmãos podem perceber isso no relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Acompanhe comigo João, capítulo 14, Hoje pela noite nós lemos João capítulo 13, então é só você ir um capítulo à frente do que nós lemos. Olhe João capítulo 14, e os irmãos verão que este conceito, essa unidade, essa relação mútua que João afirma aqui, que Cristo tem conosco, que nós temos com Deus, é uma relação que Cristo também desfrutava com o Pai, que Cristo desfruta com o Pai. Veja João capítulo 14, olha o versículo 8, acompanhem comigo. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim?
As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz essas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O que João registra aqui no seu evangelho, e que de alguma maneira ele reproduz em algum grau na sua epístola, é que quando nós desfrutamos de um relacionamento verdadeiro, da comunhão verdadeira com Deus, assim como o Filho desfruta com o Pai, nós temos um alinhamento de propósitos e um alinhamento de ações também. Jesus deixa claro aqui que o que ele fazia no seu ministério era porque o Pai queria que ele o fizesse. Dessa maneira, quando nós estamos lá em 1 João, e o apóstolo usa essa expressão, o que vem à nossa mente é que quando nós estamos alinhados com Deus, em uma comunhão verdadeira com Deus, as nossas vontades, os nossos propósitos e, consequentemente, as nossas ações, elas são renovadas. Os irmãos podem perceber isso também em João, capítulo 14 ainda, mas olha o versículo 20. Após Jesus falar a respeito da promessa do Consolador, ele diz: naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e que vós está em mim, e eu em vós. Jesus ele começa a expandir esse raio de relacionamento. O que antes era restrito a ele e ao Pai, agora também pode ser verificável nos crentes. Veja também João, capítulo 17. Eu estou mostrando esses textos para os irmãos, para que nós tenhamos em mente que João, ainda que inspirado pelo Espírito, é claro, ele se lembrou das palavras de Jesus, e então agora ele vê como isso acontece na prática, como essas palavras de Jesus acontecem na prática com o advento do Espírito Santo. Veja João 17, o versículo 20. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles, para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Notem como Jesus, em sua oração, ele se preocupa com essa unidade. E João reflete essa preocupação na sua primeira epístola. É fundamental isso para João, isso é central na epístola de João, pelo simples fato de que, já que Jesus ele roga que nós tenhamos esse mesmo grau de relação, essa mesma intimidade, essa mesma comunhão que que Cristo tem com o Pai, quando João retoma esse assunto e faz com que isso seja central na sua epístola, nós precisamos lembrar que João bate muito na tecla. Um dos argumentos mais fortes de João é que os filhos de Deus, com F minúsculo, devem ser semelhantes ao Filho de Deus, com F maiúsculo. Nós, como crentes, precisamos desfrutar de semelhanças constantes, grandes, com o Filho de Deus, com o próprio Senhor Jesus. E João usa isso para usar de régua para aqueles falsos mestres, de modo que se eles não se parecessem com Cristo, então a mensagem deles era falsa. Aqueles que se parecem com Cristo possuem uma mensagem verdadeira, eles podiam aceitar aquilo. Então nós entendemos, nessa breve introdução, que um no outro, esta relação mútua, ela diz respeito à unidade, uma renovação de propósitos, um alinhamento de propósitos e, consequentemente, de ações. Mas, João é um hábil escritor também. E não apenas ele faz esse fechamento a cada final de versículo, como ele também associa a cada um desses fechamentos, a cada uma dessas expressões, ele associa uma pessoa da Trindade. Veja, por exemplo, o versículo 13. 1 João 4,13. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. Ok, então João associa essa expressão à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Olhem o versículo 15. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho, e aí ele usa a expressão, ou seja, João está associando essa expressão ao Espírito Santo, João associa essa expressão agora a Cristo, e no versículo 16, ele fala a respeito do amor que Deus tem por nós. Nós sabemos que aqui João está se referindo então ao Pai, aquele que enviou o seu Filho. Então João, ele associa essa expressão às três pessoas da Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E João não faz isso por acaso. João agora, ele quer usar um microscópio, como que dar um zoom muito grande, ampliar de maneira profunda o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, e ele quer mostrar como isso é possível, como que a Trindade, como que as pessoas da Trindade, como Deus em sua totalidade, na totalidade de seu ser, ele trabalha, ele age para que nós como crentes possamos desfrutar desta comunhão verdadeira. Esse é o objetivo de João. E com isso, oferecendo esse tripé,
Baseado na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o objetivo de João é trazer segurança àqueles crentes. É mostrar que eles podem confiar que eles são de fato salvos, porque o próprio Deus garante isso a eles. E sem dúvida, isso faz eco a nós hoje, isso faz verdade a nós também hoje. Mas essa verdade, queridos, de que a Trindade trabalha ativamente em nossa salvação, ela não é exclusiva de João, pelo contrário, o testemunho que nós temos no Novo Testamento é muito claro a respeito disso. Nós entendemos que o Pai, Ele elegeu, Ele chamou, Ele é aquele que enviou o Seu Filho para a nossa salvação. O Filho, Ele veio e executou essa obra. Ele viveu, Ele encarnou, viveu aqui, morreu e ressuscitou por nós. E o Espírito Santo, por fim, aplica os benefícios dessa obra salvífica a nós. Então, tendo esse pano de fundo em mente, eu quero mostrar para os irmãos que a comunhão com Deus é expressa pelo relacionamento do crente com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Vou repetir. A comunhão com Deus é expressa pelo relacionamento do crente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu quero mostrar isso para os irmãos a partir das 3 relações naturais que João estabelece aqui. A nossa relação com o Espírito, na ordem aqui, a nossa relação com o Espírito Santo, a relação do crente com o Filho e a relação do crente com o Pai. Então me acompanhem, vamos ver a primeira relação que aparece aí, e está no versículo 13. A primeira relação que marca a verdadeira comunhão com Deus é uma relação de capacitação. A primeira marca, o primeiro relacionamento, a primeira relação que marca a verdadeira comunhão com Deus, olhando para a pessoa do Espírito Santo e a sua atuação na nossa salvação, é uma relação de capacitação. Vamos ver o que diz o versículo 13, acompanhem comigo. Assim, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. João já havia antes falado a respeito da habitação do Espírito aqui. Nós já comentamos disso quando expomos aqui o versículo 24 do capítulo 3. Veja o que ele diz, 1 João 3, 24. Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então agora parece que João, como eu já disse, ele vai dar um zoom nesta verdade. Ele vai colocar isso no microscópio, de maneira que nós podemos ver que João ele não está focado apenas na simples habitação do Espírito Santo, mas sim nos efeitos disso e na obra do Espírito Santo na nossa salvação. Se nós olharmos para os evangelhos, onde nós vemos a promessa do Espírito Santo vindo, nós podemos perceber que não se trata de uma simples residência. Quando o Espírito Santo se relaciona conosco, antes de nós nos convertermos e depois, não significa apenas que Ele está em nós, que Ele habita em nós. Não é uma simples residência. Mais do que isso, nós percebemos que o Espírito Santo capacita os crentes a compreender as verdades espirituais, tanto que é Ele que nos habilita a compreender as verdades do Evangelho. Quando Jesus fala a respeito da vinda do Espírito Santo, Ele diz que o Espírito Santo que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bem como mais para frente deste mesmo discurso, Jesus fala que o Espírito seria aquele que traria conhecimento para que os apóstolos se lembrassem das palavras de Jesus, traria luz para que aquilo que eles estavam ouvindo permanecesse em sua mente, de maneira que eles pudessem registrar isso depois. Então, nós olhando para o Novo Testamento, nós percebemos que o Espírito Santo não simplesmente habita um crente, mas que o Espírito Santo o capacita a entender, a compreender as verdades a respeito de Deus. E é por isso que eu dei o nome dessa sessão de uma relação de capacitação. E se os irmãos observarem, João coloca, entre aspas, a Trindade fora de ordem, não é mesmo? Primeiro ele coloca o Espírito, depois ele coloca o Filho, e por último ele coloca o Pai. Mas nós estamos acostumados com a ordem inversa, não é? Primeiro o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo. Será que João errou aqui? Será que João não se confundiu? Falou, não, João, não é isso, na verdade você inverteu a ordem. É claro que não. João ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E não é por acaso que ele coloca a nossa relação com o Espírito no topo dessa lista, no topo dessa exposição que ele está fazendo aqui, dessa argumentação que ele está fazendo aqui, aqueles crentes. Isso porque, queridos, se o Espírito nos capacita a compreender as verdades a respeito de Deus, então é Ele quem nos regenera e nos transforma.
Para que nós possamos desfrutar dos próximos relacionamentos que João destaca aqui, a relação com o pai e a relação com o filho, nós precisamos, não há como nós termos isso sem que o Espírito nos regenere, sem que o Espírito Santo nos transforme, sem que o Espírito Santo atue em nós previamente e nos capacite a desfrutar disso. Não sei se os irmãos já ouviram falar de um conceito no meio reformado que chama, não sei se se pronuncia dessa maneira, mas é a Ordo Salutis. Já ouviram falar? Em latim é a ordem da salvação. Vitor, por favor, coloque a imagem aí. É claro que essa ordem da salvação, os irmãos conseguem ver mais ou menos aí como é essa sistematização dos eventos que dizem respeito à nossa salvação e também à nossa glorificação no futuro, à nossa preservação. Mas ainda que muitos eventos daí aconteçam, não necessariamente nessa ordem, mas aconteçam simultaneamente, o ponto que eu quero destacar é que a regeneração, você lê de baixo para cima, ok? A regeneração, ela vem antes da conversão. Para que nós possamos nos converter a Deus, para que nós possamos nos arrepender e dar uma volta de 180 graus na nossa vida, o Espírito Santo precisa, em primeiro lugar, nos regenerar. Ele precisa pegar aquilo que é sujo, aquilo que é podre, aquilo que é rebelde, ele precisa gerar aquilo novamente, ele precisa fazer aquilo novo, para que então nós possamos estar habilitados, capacitados a desfrutar de um verdadeiro e profundo relacionamento com Deus. E é por isso que João coloca a pessoa do Espírito Santo no topo dessa cadeia de pensamento aqui. E nós, de fato, compreendemos que a regeneração é uma obra do Espírito quando nós olhamos para Tito, capítulo 3. Abram lá, Tito, capítulo 3. Nós vemos que o passo anterior à conversão aqui, que é a regeneração, que nos habilita a desfrutar dessa amizade, dessa dependência de Deus, dessa relação com Deus, ela vem por meio da obra do Espírito na regeneração. Okay? E nós vemos isso em Tito 3, no versículo 4. Tito 3, 4. Veja aí. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem realiza, portanto, a obra da regeneração é o Espírito Santo. E quando João coloca isso no topo, ele está falando, em primeiro lugar, aquele que desfruta de verdadeira comunhão com Deus, ele tem um relacionamento claro com o Espírito, que é aquele que o regenera. O nosso coração precisa estar transformado para que então nós estejamos habilitados a amar a Deus e amar ao próximo. Em breve, pode tirar, Vitor, obrigado. Em breve, se o Senhor permitir, eu pretendo vender o meu carro. Eu pretendo vender o meu carro porque, indo para o seminário, eu quero um carro que seja um pouco mais econômico, um carro que seja um pouco mais popular, digamos assim. E eu estava analisando na Web Motors as possibilidades para isso. E então, eu seriamente, depois de pensar durante muito tempo, depois de ouvir muitas indicações, eu pensei, eu cogitei, eu aventei a possibilidade de comprar um Fusca. O Fernando já teve um Fusca, um senhor carro, não é? Quantos aqui já tiveram um Fusca na vida? Um senhor carro, não é mesmo? É o carro da guerra, não é? Ele sobe parede, ele vai embora, não é? Então eu pensei, vou ter um Fusca, não é? Vejam esse design arrojado, essas curvas, vejam o detalhe das setas sob as lanternas, rodas ali, vejam essa primazia, vejam tá na moda, né, as coisas vintage, não é mesmo? Então, eu falei, pronto, eu vou ser conhecido como o seminarista do Fusquinha. Olha lá que legal, não é? Ia ser muito bom isso. Olha a parte interna do Fusca, veja lá. Olha só esse acabamento cromado no volante, este volante grande que facilita a sua direção, não é? Quanto menor o volante, mais difícil. Notem ali o incrível rádio, o rádio mais vintage que você pode imaginar, não é? Tá, é capaz de nem ter AM FM ainda, do jeito que é. Mas, apesar de todas essas qualidades intrínsecas do Fusca, existe um detalhe que o Fusca não tem. Existe um acessório que o Fusca não tem e que me fez desistir de comprar um Fusca.
E os irmãos podem ter uma ideia desse motivo pelo meu estado aqui agora. O que o Fusca não tem? Ar-condicionado. O Fusca não tem ar-condicionado. Aí você fala, alguém mais leigo vai dizer, Nicolas, compre um de fábrica. Eu digo, bom, não fabricam mais Fuscas hoje em dia, não é? E mesmo os que eram fabricados não tinham ar-condicionado, por conta da dinâmica do carro, da estrutura do carro e tudo mais. Mas eu estava convicto de querer um Fusca. Então fui na internet ver se era possível colocar ar-condicionado no Fusca. E pasmem, é possível colocar ar-condicionado no Fusca e deixá-lo um verdadeiro freezer. Mas o problema disso é que você vai perder o seu porta-malas. Além do barulho da sinfonia natural do Fusca, né, aquele motor silencioso do Fusca, você teria o barulho do ar-condicionado também ali. E corre o risco do ar-condicionado não funcionar plenamente. E o Fusca, que já tem uma potência muito grande, é verdade, perderia mais potência ainda com o ar-condicionado. Ou seja, era completamente inviável eu comprar um Fusca. A verdade, queridos, é que para o Fusquinha ter ar-condicionado, ele precisava ser regenerado. Ele precisava virar o New Fusca, o novo Fusca. Os irmãos conhecem o novo Fusca? Ele veio depois do New Beetle. O New Beetle era muito feminino, então a Volkswagen lançou o New Fusca, que era um pouco mais esportivo. Ele sim tem capacidade para um ar-condicionado, não é? Tanto que o valor muda, de 10 mil passa para 150 mil o custo do carro. É uma diferença pequena, não é mesmo? Mas nós vemos que a Volkswagen pegou um modelo e regenerou aquele modelo. De tal maneira que agora, se os irmãos observarem dentro daquele interior esportivo e arrojado, os irmãos vão observar que tem entrada, tem melhor saída para o ar ali. Agora sim, nós estamos falando de um Fusca turbinado, de um Fusca digno, né, das estradas aí fora e digno de ter um ar-condicionado, né, com a potência ajustada a isso. Queridos, a verdade, a grande verdade, e que João sabia claramente, assim como todos os autores bíblicos, é que nós somos como aquele primeiro Fusquinha lá. Nós somos como aquele primeiro Fusquinha. Nós somos barulhentos, nós não temos ar-condicionado, nós temos uma direção dura. Nós éramos aquele Fusquinha. Mas o Senhor, então, Ele precisou nos regenerar com o seu Espírito. Para que nós pudéssemos comportar um ar-condicionado, o Senhor precisou nos regenerar, o Espírito precisou nos regenerar. De maneira que agora, se você é um crente, você não é mais um Fusquinha. Você já é um New Fusca, você já é um novo Fusca, com tudo que isso traz junto de si, inclusive o IPVA também. Mas enfim, você já é um New Fusca. Agora, queridos, muitas vezes, nós olhamos para as mudanças que o Espírito realizou em nós, da regeneração que o Espírito fez em nós, e nós ainda encontramos evidências do velho Fusquinha em nós. Muitas vezes a nossa carroceria é barulhenta, porque nós gritamos, porque nós temos no nosso linguajar palavras chulas, e nós ainda não trocamos a carroceria leve que o Espírito nos dá. Muitas vezes, nós ainda temos em alguma parte da nossa lataria, uma parte de metal, que ao mínimo pecado ela enferruja, estraga determinadas partes do nosso carro. Significa que nós ainda não trocamos pela carroceria da santidade que Deus nos dá, que o Espírito Santo, como o próprio nome diz, Ele é santo, produz em nós. Nós, não sei se os irmãos sabem, mas os Fuscas de antigamente não tinham airbags. E nós também esquecemos às vezes que no New Fusca o Senhor nos dá airbags, os airbags da salvação, que mesmo que nós tenhamos impactos e dificuldades na nossa vida, nós temos certezas que não saem dali, porque o Senhor nos garante isso. Essas certezas nos seguram e nos protegem em meio às dificuldades. E o Fusca não tinha ar-condicionado, mas ele tinha aquela janelinha, lembra da janelinha? O Gol também tinha, não é? Aquela janelinha que você abre e na estrada vinha aquele ventinho direcionado ali, né? O pessoal de trás sofria, mas os da frente estavam tranquilos, não é? Muitas vezes nós não trocamos isso ainda. Nós temos essa janelinha que tenta esfriar um pouco, aliviar um pouco o calor das nossas dificuldades, o calor dos nossos desafios. Mas a verdade é que nós ainda não nos atentamos ao ar-condicionado que o Espírito Santo nos deu, o refrigério verdadeiro que Ele nos dá por meio da palavra de Deus. Então, muitas vezes, queridos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos perceber partes de fusquinhas em nós, sendo que o Espírito, ao nos regenerar, Ele nos transformou aí num novo Fusca. A Epístola de João, queridos, ela nos convida constantemente a uma autoanálise.
Não apenas a análise daquilo que nós ouvimos, mas a análise daquilo que nós somos também, daquilo que nós cremos. E João faz isso aqui de uma maneira muito convincente, muito clara aqui. Olhe para a sua vida. Você ainda é um fusquinha? Você ainda carrega isso? Se é o seu caso, você deve passar na concessionária o mais rápido possível e deixar esse fusquinha de lado. Mas pode ser que você já tenha sido regenerado pelo Espírito, mas você ainda precise na sua vida olhar para algumas áreas que você precisa ir ao mecânico. E o mecânico vai consertar isso para você. Se você tem problemas, como comentei aqui, linguajar, problemas de gritaria, se você tem problemas na luta contra o pecado, se você tem problemas a respeito da constante queda, constantes dúvidas e medos, se isso aflige o teu coração, pare no mecânico. Pare um pouquinho no mecânico. Deixe ele colocar o óleo da palavra de Deus ali no seu motor, para que então você consiga alcançar toda a performance do cristão novo Fusca, não do cristão Fusquinha. Essa é a primeira relação, então, que marca a verdadeira comunhão com Deus, uma relação de capacitação. O Espírito, ele nos regenera e nos capacita a viver tudo isso. Mas existe uma segunda relação. E é uma relação com Cristo, e diz respeito a uma relação salvífica. A primeira é uma relação de capacitação. A segunda é uma relação salvífica. Vejam os versículos 14 e 15. 1 João 4, versículos 14 e 15. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. João agora se atenta não mais para a obra do Espírito, ainda que isso claramente decorra ali, a aceitação a esta verdade decorra da regeneração do Espírito em nossa vida. João agora ele se atenta à obra de Cristo. E ele faz isso, ele foca nisso, porque ele tem dois propósitos agora. Em primeiro lugar, no versículo 14, ele quer mostrar para nós que a obra de Cristo é histórica, que a obra de Cristo é um fato, que ela aconteceu no tempo e no espaço, e por isso ela pode ser verificada, ela pode ser confirmada. Por isso que ele diz que ele, junto com os demais apóstolos, testemunham a respeito disso. Ele já falou um pouco disso nos primeiros versículos da sua epístola. Volte para 1 João, capítulo 1, versículo 1. Veja o que ele diz. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Então vejam que João, ele tem uma grande preocupação em dar aos crentes a certeza de que a nossa fé é uma fé histórica, é uma fé que se confirma no tempo e no espaço. Mas, além disso, ele quer também mostrar que a nossa fé implica em confissão. Não é apenas um fato isolado, mas que nós precisamos confessar a nossa fé publicamente. A ideia de confessar aqui implica em uma confissão pública diante dos homens. Essa é a ideia que João traz aqui. E ele desenvolve, então, este argumento da historicidade da nossa fé e também do fato de nós precisarmos confessar a nossa fé publicamente. E o versículo 14, então, diz: nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Na época de João, já no primeiro século, começaram a aparecer algumas ideias místicas a respeito da história de Jesus, a respeito da obra da salvação. Muitas pessoas acreditavam que Jesus não era humano, que Jesus era um fantasma. Outros pregavam que Cristo havia se transformado ao longo de sua vida. Então uma série de ideias místicas começaram a atrapalhar a vida dos fiéis ali, atrapalhar a vida dos crentes. E então João, ele quer deixar claro que a morte, a ressurreição de Cristo, que tudo que envolve a sua obra, o seu ministério, ele pode ser verificado historicamente. Agora, ele diz isso a respeito de si e do grupo dos apóstolos, mas nós sabemos que muitas pessoas viram o Jesus ressurreto. Então nós temos um testemunho amplo a respeito da historicidade disso. E se nós olharmos em contrapartida para seitas contemporâneas, nós vamos ver que este recurso de tentar dar historicidade aos fatos, para validar alguma doutrina, para validar algum tipo de ensino, ela acontece ainda hoje. O problema é que são questionáveis. As seitas, elas se apropriam de supostos fatos históricos que não podem ser confirmados,
que são extremamente duvidosos e que, se colocados à prova, são no mínimo estranhos. Por exemplo, os adventistas. Os adventistas creem que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Pergunta: Jesus voltou? Não. Então, eles falaram: não. Ellen White disse, a profetisa dos adventistas, não. Na verdade, vejam só, o Senhor me mostrou que Jesus, na verdade, Ellen White disse que Jesus, na verdade, em 22 de outubro de 1844, Jesus teria adentrado o Santo dos Santos do tabernáculo celestial. Por isso que a gente não viu, porque a gente interpretou tudo errado. Mas Ellen White, a profetisa do movimento adventista, ela foi a única que teve esta disposição espiritual, esta revelação espiritual, e então falou isso para todo mundo. Isso traz alguma historicidade para esse fato? Eu consigo confirmar isso? Notem, apenas Ellen White fala disso. Sendo que, no caso da historicidade que João defende aqui, nós temos pelo menos os 11 apóstolos que viram ali a morte e a ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo depois, e um monte de mais gente que viram isso. Ou seja, os adventistas, eles tentam forçar uma historicidade que não existe. Eles não conseguem fundamentar essa doutrina deles. Vamos para os Mormons. Que dizer dos Mormons, não é mesmo? Joseph Smith teria visto o pai e o filho num evento que eles chamam de A Primeira Visão. Isso em 1820. Quem foi a única pessoa que viu o pai e o filho? Só ele. É óbvio que ele vai falar que ele viu, não é mesmo? É óbvio. Se você perguntar para um esquizofrênico se ele viu alguma coisa, ele vai afirmar que ele viu também. Como eu vou validar a historicidade disso se não há mais testemunhas? Não há como. Mais ainda, além de Joseph Smith afirmar esta suposta primeira visão, em 1823 ele tem mais uma visão, a do anjo Moroni, daí que vem o nome dos Mormons, do anjo Moroni. E o anjo Moroni teria batido um papo aí com ele e tal, e depois de 4 anos, em 1827, sozinho, Joseph Smith, guiado por Moroni, vai até um monte lá e ele encontra o livro de Mormon, com algumas lentes que o ajudariam a traduzir o livro. E aí você pergunta: legal, vamos ver o original. Onde está o original do livro, Joseph? Moroni levou de volta. Poxa, realmente uma historicidade invejável disso, não é mesmo? Realmente, queridos, não é assim com a nossa fé. A fé cristã, ela se sustenta historicamente, sim. Ainda que hoje o mundo tente mudar a história para desvalidar, para invalidar, melhor dizendo, a nossa fé, nós sabemos pelo testemunho dos apóstolos, pelo testemunho do primeiro século, que a nossa fé, ela é, sim, historicamente confiável. Ela é verificável, ela aconteceu de fato. Jesus morreu, ressuscitou, e isso é confirmado. Então João quer dar essa segurança àqueles crentes, falando: olha, isso daí vocês podem descansar, porque eu vi com os meus próprios olhos, os apóstolos viram junto comigo também. Na sequência, versículo 15, vejam o que diz João, ainda falando a respeito da relação salvífica que nós temos com Cristo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E aqui entra o segundo aspecto que eu falei, que João não quer apenas mostrar que a nossa fé é histórica, mas que a nossa fé implica também uma confissão pública. Isso é importante para nós, porque contrasta diretamente, a ideia de uma confissão pública contrasta diretamente com as ideias gnósticas da época. A ideia de que havia um conhecimento secreto, que só aqueles mestres tinham, e que por ter esse conhecimento secreto, então eles podiam desfrutar de um grande relacionamento com Deus, de uma verdadeira, uma estrondosa amizade com Deus e tudo mais. É isso que aqueles falsos mestres falavam, mas João fala: não existe conhecimento secreto. A verdadeira fé, ela é pública. Você confessa a verdadeira fé publicamente. É claro, queridos, que existe um aspecto pessoal, um aspecto interno na nossa fé. Por exemplo, abram em Romanos, capítulo 10. Rapidamente, Romanos, capítulo 10. Olha o que Paulo diz no versículo 9. Aqui nós vemos que existe um aspecto interno, é claro, da nossa fé. Mas existe, lado a lado a isso, um aspecto
externo que não pode ser desassociado à nossa fé. São duas faces da mesma moeda. Existe sim um aspecto interno que diz respeito às nossas convicções, é claro, aquilo que nós temos dentro de nós, que nós cremos, mas isso tem que transbordar. E é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10, o versículo 9. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, aqui é o aspecto externo, exterior, e em teu coração creres, o aspecto interno, a convicção interna, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Note, Paulo não está colocando aqui dois elementos separados, não, ele está falando da mesma moeda, são duas faces que caminham lado a lado, você não pode desassociar uma à outra. Mas nós cremos, queridos, assim como nós professamos, confessamos, verdades objetivas a respeito de Jesus. Nós não cremos, Jesus é uma pessoa legal, Jesus é um exemplo. Nós não cremos em coisas assim abstratas. João nos dá uma fórmula muito clara de como deve ser a nossa fé. João diz que aquele que confessa que Jesus é Filho de Deus. E novamente, apelando a esse título, Filho de Deus, é um título atribuído a Jesus, João dá um soco no estômago dos gnósticos. Não apenas dos gnósticos, mas de todas as seitas que surgiram ali, que de alguma maneira desvirtuavam a pessoa de Cristo, a sua divindade ou a sua humanidade. Porque ao dizer que Jesus é Filho de Deus, João está falando que Jesus partilha da divindade de Deus, ou seja, que Jesus é Deus. Você não pode desassociar isso da figura de Cristo. Porque como nós estamos falando, é uma relação salvífica. Se você esvazia Cristo da sua divindade, você esvazia a sua salvação também. E curiosamente as seitas fazem isso também. Vejam, por exemplo, os adventistas dizem que Jesus é Miguel, que Jesus é o arcanjo Miguel. E com isso esvaziam a divindade de Cristo. Os testemunhas de Jeová dizem que Jesus é uma criação de Deus, que Jesus não é Deus, mas sim a primeira criação de Deus. Os mormons também têm o seu esvaziamento ali da pessoa de Jesus. Eles dizem que Jesus é inferior ao Pai. Eles creem numa espécie de subordinacionismo trinitário. A ideia de que o Espírito é inferior ao Filho, que é inferior ao Pai. De maneira que Jesus é até um Deus, mas é um Deus mais fraco, digamos assim. Todas essas seitas, ao esvaziar a divindade de Jesus, ao tirar esse título de Jesus, Filho de Deus, essas seitas acabam com a nossa salvação. E não é à toa que todas elas, se os irmãos observarem, colocam no lugar disso a salvação pelas obras. Porque se Jesus não é Deus, a gente precisa colocar alguma coisa junto aí, algum plus, para que a gente seja salvo, não é mesmo? Porque a nossa dívida ela é infinita. E portanto, apenas o Deus infinito morrendo por nós poderia pagar essa dívida. Mas João dá um golpe aqui, tanto nas seitas da época como nas seitas contemporâneas, dizendo que Cristo é Deus e que, portanto, Ele é o nosso Salvador completo e suficiente. Duas relações que marcam a verdadeira comunhão com Deus e que comprovam aquilo que eu disse no começo. Apenas retomando, eu disse que a comunhão com Deus é expressa pelo relacionamento do crente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nós já vimos até agora que uma dessas relações é a capacitação que o Espírito nos dá, uma relação de capacitação, regeneração, e agora nós vimos uma relação salvífica com a pessoa de Cristo. Por fim, no versículo 16, nós temos uma relação amorosa, uma relação de amor aqui. Amor que nós já estudamos outras vezes, que é o amor definido pelo próprio Deus. Versículo 16 diz: e conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Na minha versão, as palavras conhecemos e cremos estão muito distantes uma da outra, mas eu creio que em algumas versões que os irmãos tenham aí, estão como que verbos seguidos, não é? Conhecemos e cremos. Essa é a tradução mais adequada para a verdade que João quer transmitir aqui. Quando nós lemos isso, numa versão como a minha, ou até mesmo na versão que os irmãos têm aí, pode parecer que João está falando de dois verbos distintos e com significados muito peculiares um do outro. Mas não é essa a ideia de João. Na verdade, esse é um fenômeno, prestem atenção no nome, chamado de endíades. O pastor Thomas já deu um sorrisinho ali, porque isso acontece muito no Antigo Testamento, não é, pastor Thomas? Há endíades. O que é uma endíades? É um recurso literário, não se assustem. Endíades é simplesmente um recurso que o autor usa para, por meio de duas palavras,
explicar o significado de um conceito. Okay? Isso que significa endíades, 2 por 1. Okay? Então essa é a ideia, você usando duas palavras, você explica um conceito aqui, um através de dois, perdão, isso é endíades. E João usa isso aqui, ele usa dois verbos, o verbo conhecer e o verbo crer. Então nós precisamos entender que isso é comum no Evangelho de João, isso acontece algumas vezes no Evangelho de João, e João não quer traçar significados distintos, mas ele quer apontar para uma mesma verdade. Essa verdade, essa única ideia que João quer apontar aqui, é que o conhecimento e a fé, eles andam lado a lado no relacionamento que nós temos com Deus. Que eles formam uma unidade na nossa comunhão com Deus. Isso, novamente, era um soco para os gnósticos. Porque eles achavam que a salvação vinha por meio do conhecimento. Mas João fala, nada disso. Não é apenas o conhecimento. É também a fé, elas andam lado a lado. Você não consegue desassociar uma coisa da outra. Por isso que João usa essas duas palavras para expressar o mesmo conceito. Porque são inseparáveis. O conhecimento é inseparável da fé. Ao contrário do que aqueles falsos mestres falavam. Agora, hoje, quando nós olhamos para os nossos dias, eu acho que falta, queridos, honestamente, no nosso meio, no meio evangélico, falta a aplicação desta endíades aqui, nos cultos e na vida dos crentes. Existem conceitos pentecostais que afrontam isso aqui. Muitos pentecostais, eles não gostam de estudar a Bíblia, porque eles falam que o conhecimento é frio, que estudar a Bíblia pode até matar, afinal de contas a letra mata, não é? E o Espírito? Não entendi nada, o Espírito? Vocês estão todos falando uma coisa diferente. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O fato é que nós não podemos, como os pentecostais fazem, desassociar o conhecimento da fé. Se nós queremos conhecer mais o amor de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. No meio pentecostal, quando as pessoas querem desfrutar de um relacionamento mais íntimo com Deus, elas fazem o quê? Hoje terá a noite do louvorzão. Não é? Apagam-se as luzes, show pirotécnico, jovens louvando, mãos para o alto. Nossa, como eu estou próximo a Deus hoje. Ou nós vamos orar no monte. Quando eu era pequeno, tinha uma familiar minha, uma parente minha, que ela adorava ir orar no monte. E ela falava, Nicolas, você não sabe, as folhas começam a pegar fogo e a cair das árvores. E eu, pequeno, falava, nossa, como eu quero ver isso. Hoje eu chamaria a guarda florestal. É um problema, um incêndio aquilo. Mas o fato é que eles deixam o conhecimento de lado e se apegam a esse misticismo, a conhecer a Deus de uma maneira subjetiva, de uma maneira pessoal ali, eu e Deus, numa experiência de êxtase. Não bastasse isso, você tem gente que acorda de madrugada para orar, não é? Existem algumas seitas que você tem uma cartilha de oração da madrugada, sabia? Porque de madrugada, pasmem, de madrugada, diz essa seita, Deus ele está mais disponível porque ele tem menos coisa para ouvir. A onisciência de Deus foi por água abaixo nesse argumento, não é mesmo? Eles se acham mais espirituais por isso. Ou ainda, queridos, profecias vazias, que muitas vezes contradizem a própria Escritura. Isso não é conhecimento de Deus, mas eles se gabam de ter uma grande fé. Quando você vê uma pessoa rodopiando no Espírito, você fala, nossa, aquela pessoa é cheia de fé, não é mesmo? Mentira, não é. Porque você não desassocia, a Bíblia não te autoriza a desassociar o conhecimento da fé. Elas sempre andam juntas. Se você quer conhecer mais a Deus, você precisa ler mais a Bíblia. E se você lê mais a Bíblia, mais você se afasta desse tipo de coisa, porque você conhece o Deus a quem você serve. Por isso é tão importante que as igrejas tenham pregações expositivas. Por isso é tão importante que as igrejas tenham estudos bíblicos. Por isso é tão importante que os irmãos estudem as suas Bíblias em casa. Por isso, porque conhecendo a Deus, a nossa fé cresce. Se você quer ter uma fé mais robusta, leia mais a Bíblia, conheça mais o Deus a quem você serve. Por isso João usa esse endíades aqui, porque você não consegue desassociar uma coisa da outra. A nossa fé, queridos, precisa ter conteúdo. Não pode ser uma fé vazia. E por fim, no versículo 16, na segunda metade, João retoma um assunto que nós já tratamos da última vez, e por conta disso eu não vou retomar novamente aqui, os irmãos podem conferir no site da igreja, ou no aplicativo também. João diz, na parte B do versículo 16, Deus é amor,
Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós já entendemos o que é essa permanência mútua, nós já entendemos que isso diz respeito a uma unidade, nós já entendemos tudo isso. E João novamente coloca aqui em pauta o único padrão de amor que o crente tem, que existe na verdade, que é o próprio Deus. Deus é a régua do nosso amor. Se nós queremos saber como amar alguém, nosso próximo, nosso cônjuge, os nossos amigos, seja quem for, a régua, a medida para esse amor é o próprio Deus. Não o que a sociedade define, não aquilo que eles acham que é correto, não aquela ladainha de que todo tipo de amor é inválido, isso é mentira. O único amor válido é aquele definido pelo próprio Deus, já que João coloca que Deus é amor. João repete isso aqui. E João diz, quando nós permanecemos nesse amor, então nós permanecemos em Deus e Deus em nós. É a sequência lógica e prática da verdade, queridos. Se nós de fato temos uma relação amorosa com Deus, se nós já olhamos para o amor que Deus nos ofereceu na cruz, se nós olhamos para esse amor, se nós fizermos esse amor o nosso modelo, se agora nós desfrutamos dessa relação, então, obrigatoriamente, esse amor vai transbordar em nós, de nós. Esse amor não vai ficar contido, esse amor vai molhar os pés dos nossos irmãos, daqueles que estão próximos a nós. Se nós amamos os nossos irmãos, nós já falamos isso semanas atrás, os irmãos vejam depois o que nós falamos a respeito disso. Se nós de fato amamos os nossos irmãos, então nós desfrutamos da verdadeira comunhão com Deus, porque é uma relação amorosa. Isso tudo que eu falei confirma a nossa mensagem central, que diz que a comunhão com Deus é expressa pelo relacionamento do crente com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E eu disse que 3 relações marcam essa verdadeira comunhão. Uma relação de capacitação, o Espírito nos regenera. Depois uma relação salvífica, Cristo nos salva. E por fim uma relação amorosa, com o Pai. E nós vimos então que nós nos relacionamos com cada uma das pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas, por isso nós nos relacionamos com elas. Mas ainda assim, como crentes, queridos, você pode ser regenerado, você pode ter sido salvo, você pode compreender o amor de Deus, mas ainda assim nós podemos pecar contra cada uma das pessoas da Trindade e fazer com que estas verdades que João explora aqui não sejam encontradas em nossa vida. Nós podemos apagar o Espírito, não vendo mais a sua orientação para a nossa vida nas áreas mínimas dela. Nós podemos tapar os nossos ouvidos aos alertas que o Espírito nos dá. Não faça isso, busque aquilo. Nós podemos simplesmente ignorar isso. O Novo Testamento é claro em enfatizar isso. Nós podemos apagar o Espírito. Nós podemos fazer pouco caso da obra de Cristo. Os falsos mestres viviam vidas devassas, porque para eles a obra de Cristo não tinha valor nenhum. Era algo pobre, talvez apenas uma verdade ali, mas para nós não. O sacrifício de Cristo é muito precioso. E quando nós vivemos em pecado, nós estamos fazendo pouco caso da morte de Cristo na cruz. Nós podemos pecar contra o Espírito, nós podemos pecar sim contra a obra de Cristo, fazer pouco caso da obra de Cristo, e nós podemos não transbordar o amor que o Pai derramou sobre nós. Nós podemos, de maneira egoísta, falar que nós temos uma relação com Deus muito boa, mas os nossos irmãos, aquelas pessoas ao nosso redor, podem não sentir este amor. E se isso acontece, queridos, há um problema aí, há um problema sério, porque João fala que aquele que permanece no amor de Deus, que é altruísta, que é longânimo, ou seja, que se manifesta com as pessoas ao nosso redor, se nós dizemos que permanecemos nesse amor, então obrigatoriamente nós precisamos expressar esse amor aos nossos irmãos. Sendo assim, queridos, que Deus nos ajude a não apenas visualizar essas relações, mas a batalhar por elas diariamente, e que isso nos traga segurança, que esse tripé, que essa relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nos traga segurança, nos traga firmeza nas lutas do dia a dia. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós agradecemos por este estudo aqui, e agradecemos por este tempo em que pudemos nos debruçar sobre a Tua Palavra e ver que o Senhor, Pai, trabalhou plenamente para a nossa salvação. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, obrigado porque o Senhor nos regenerou, obrigado porque o Senhor morreu na cruz por nós. Muito obrigado, Pai, porque a nossa salvação não depende de nós, mas única e exclusivamente do Senhor. Obrigado porque essa fé também ela é histórica, Pai, isso nos traz muita segurança. Ajuda-nos a viver isso, Pai, também na nossa própria história. Que assim como a nossa salvação é contada por fatos e marcada na história, que a nossa vida também seja marcada por fatos e uma história que busque a santidade.
Ajuda-nos nisso, por favor, Senhor. E a mesma paz, a mesma alegria, a mesma restauração que o Senhor trouxe, aqueles crentes que foram os primeiros destinatários dessas verdades, que isto, Pai, que esta alegria, que esta restauração, que essa paz, que essa segurança, também habite em nosso coração. Porque sabemos que quando desfrutamos de uma verdadeira comunhão com o Senhor, então isso acompanha, Pai, nos acompanha o tempo todo. É o que nós pedimos, Pai, humildes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Vamos nos colocar de pé para cantarmos o hino? Versículos 13, 15 e 16, vocês perceberão que há uma expressão em comum no final de todos esses versículos. Acompanhem comigo. Olha o versículo 13. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado o seu Espírito. Note o começo. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Pule para o versículo 15 agora, olha para o final. Deus permanece nele e ele em Deus. E olhe o final do versículo 16 também. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, de maneira muito proposital, João coloca essas três expressões como que fechando três raciocínios dele aqui. E quando ele coloca essa expressão, estar nele, nós estarmos em Deus e Deus estar em nós, o que João está falando é a respeito de uma relação mútua. João quer enfatizar uma relação íntima, João quer enfatizar uma relação mútua entre os crentes e Deus, de maneira a expressar, a demonstrar um relacionamento muito... Boa noite, queridos. As crianças podem sair para o culto infantil. Enquanto isso, os irmãos deixem as Bíblias abertas no texto que o Fernando leu, primeira carta de João. Hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho, já passamos da metade há algum tempo. E em breve, se o Senhor permitir, nós terminaremos a exposição dessa carta. Vitor, por favor, ponha na tela a imagem. Os irmãos já estão familiarizados com a fotografia, não é? Hoje em dia, todo celular tem que ter uma boa câmera, não apenas na parte de trás, como também frontal para as famosas selfies, não é mesmo? Você precisa ter uma câmera com qualidade, com boa iluminação, uma câmera que funcione bem. Mas se os irmãos observarem mais ou menos algumas imagens aí da história da fotografia, os irmãos perceberão que as câmeras, na história da evolução desse aparato tecnológico, as câmeras sempre tiveram um grande companheiro. Se os irmãos olharem para essas fotografias, vocês perceberão quem é este companheiro. Aliás, se os irmãos olharem para as câmeras que nós temos filmando aqui hoje, vocês também perceberão quem é este grande companheiro. Alguém tem um palpite? Quem? O tripé, muito bem. Todas as imagens que estão na tela, bem como as câmeras aqui, elas têm o tripé. E, de fato, desde os primórdios da fotografia, você já tem a existência dessa estrutura que serve não mais do que dar suporte para a câmera, de maneira que ela não fique balançando e de maneira que as imagens também não saiam tremidas. Não sei se você já teve aquela péssima experiência de tirar uma foto segurando e quando você revelava a foto na época, saía um grande borrão porque você tremeu na hora de apertar o botão da fotografia, da câmera ali para tirar a fotografia. Então os tripés eles surgiram para evitar esse tipo de coisa e dar mais autonomia também para o pessoal que opera as câmeras. O íntimo entre nós e o nosso Pai. Os irmãos podem perceber isso no relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Acompanhe comigo João, capítulo 14. Hoje pela noite nós lemos João capítulo 13, então é só você ir um capítulo à frente do que nós lemos. Olhe João capítulo 14. E os irmãos verão que este conceito, essa unidade, essa relação mútua que João afirma aqui, que Cristo tem conosco, que nós temos com Deus, é uma relação que Cristo também desfrutava com o Pai, que Cristo desfruta com o Pai. Veja João, capítulo 14, olha o versículo 8, acompanhem comigo. Então Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus lhe respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheces?
Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que... De maneira que eles não precisam se preocupar em segurar a câmera, mas simplesmente manuseá-la e direcionar o foco para onde eles bem entenderem. E eu acredito, queridos, que o texto que está diante de nós é uma tentativa de João de nos dar um tripé também. Nós temos incertezas, dúvidas a respeito da nossa salvação muitas vezes, nós questionamos se de fato nós somos convertidos, se de fato nós cremos no Evangelho verdadeiro, e por isso João, então, vendo o problema dos crentes daquelas igrejas lá no primeiro século, lá da Ásia Menor, ele então fornece a esses crentes uma espécie de tripé, para que eles possam descansar na certeza que Deus nos dá a respeito da nossa salvação. E ele dá para esses irmãos, para esses crentes, então, argumentos muito sólidos. E esses mesmos argumentos dados no século I servem para nós hoje, no século XXI. Se os irmãos olharem, então, volte agora os seus olhos para 1 João capítulo 4. Se os irmãos observarem